Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da costura do blazer. Vou deixar aqui uma imagem de inspiração para vocês verem qual modelo que eu estou trabalhando nesse vídeo. E eu já fiz a modelagem desse blazer aqui no canal, então o link está aqui na descrição do vídeo. E também está aqui na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem a modelagem lá na minha loja. Para confeccionar esse blazer eu estou usando o tecido de lã romana lá da 104 Tecidos, vou deixar o link da loja aqui na descrição porque eles vendem online, mas vocês podem adaptar e usar qualquer tecido que seja do gosto de vocês. Essa peça tem um shape bem soltinho, então você consegue trabalhar com vários tecidos, desde tecido plano, mas também tecidos de média elasticidade. Inclusive essa lã romana ela tem uma elasticidade no tecido, mas isso também vai variar aí no seu acabamento. Quanto mais o tecido estiver elastando, mais cuidado você tem que ter na hora de fazer os acabamentos finais dessa peça. Então se você é iniciante na costura, eu te sugiro a trabalhar com tecido plano, um linho, por exemplo. A metragem do tecido principal eu estou utilizando ali 2 metros de tecido e para fazer a parte do forro eu comprei 1,5 metro de cetim com elastano. Então vocês podem se basear por essas medidas para um tamanho P e PP e para os outros tamanhos M, G, GG, Extra GG você vai acrescentando cerca de 15 a 20 centímetros a mais. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei e acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Agora bora conferir o passo a passo. Já estou aqui com a parte do revel da barra das costas e revel da barra frente e vou colocar em entretela. Então eu cortei, usei o mesmo molde do revel do tecido para cortar a entretela. Cortei uma vez e aí vou aplicar agora posicionando essa parte que tem o brilhinho, ó, voltada para o lado do tecido, para que é a parte que tem a cola da entretela. E é só passar o ferro por cima que ele vai colar a entretela com o tecido. Essa parte do revel frente também eu já entretelei um lado, vou entretelar o outro aqui com vocês. Já vou aproveitar e entretelar a parte da gola e também da lapela. A lapela eu cortei 2 vezes só de entretela, eu vou aplicar em uma camada só de cada lapela. Aqui já montei uma lapela e pespontei ela, tudo bem certinho. Vou montar a outra com vocês e também a gola. Então aqui eu vou posicionar direito com direito da gola. E vou passar uma costura aqui na lateral, na parte superior, e vou terminar ali na outra lateral. Vou deixar aberto essa parte arredondada, que é a parte inferior, para conseguir virar ela para o lado direito e pespontar. O mesmo eu vou fazer aqui na parte da lapela, vou posicionar direito com direito. E aqui vou passar uma costura no contorno dessa lapela e vou deixar aberto essa parte superior para conseguir virar ela para o lado direito e pespontar. Agora eu tiro todo o excesso aqui das pontinhas e vou virar essa lapela e a gola também para o lado direito, para eu conseguir pespontar lá na máquina reta. Agora eu vou lá para a máquina reta, vou pespontar a lapela e vou pespontar a minha gola. Agora estou aqui com a parte das costas, que eu já fiz a pence de um lado, vou fazer a outra com vocês.
E na frente também, uma já está com pence, que é essa aqui. Vou fazer a outra também com vocês. Então o que eu fiz no molde foi cortar aqui na parte da pence para poder riscar com giz no tecido. Isso facilita bastante. Então eu indico vocês a fazer isso também. E agora, para facilitar na hora de costurar essa pence, eu gosto sempre de pegar essa partezinha aqui. Ó, e pegar com o alfinete os dois lados, porque assim garante que eu vou costurar bem corretamente essa pence. Vou fazer isso na parte das costas também. E agora eu vou lá na máquina reta para fechar essa pence. Fiz a parte da pence, fui pro ferro e vinquei, ó, pra lateral o excesso dela, o volume dela, tanto na parte das costas como na parte da frente. E o que vocês precisam cuidar nesse momento também é pra ver se está alinhado, tá? O início da pence e o final. Ah, costurei um pouquinho mais de um lado, o outro ficou um pouquinho pra cima. Volta para a máquina reta, faz para ficar na mesma altura, confere pela barra, as medidas, vai ajeitando a sua peça enquanto você tem tempo para fazer isso. Então fiz isso aqui. Agora aqui na parte da frente eu já montei um processo de bolso, coloquei lapela, fiz o bolso funcional. Esse bolso ele vai ficar por dentro entre o tecido principal e também o forro, tá? O tecido do forro que é o próprio cetim. O que acontece com esse cetim? Conforme eu vou passando ele para vincar, ele vai meio que encolhendo por conta da elasticidade. Mas isso não vai danificar a função do meu bolso, tá? Esteticamente ele não fica bonito, mas se você estiver trabalhando com outro forro para sua peça, isso não vai acontecer. É que aqui tem elastano, então por isso que ele acontece isso. E aqui o meu forro vai tampar essa parte, então esteticamente a minha peça ela vai ficar bem bonita no final. A opção que vocês têm também é somente no forro usar um tricoline, que vai ficar melhor, tá? E depois o forro interno mesmo da tua peça, você coloca o cetim com elastano. Agora eu vou fazer o mesmo processo desse bolso, da marcação do bolso, nesse outro lado com vocês. E aqui no meu gabarito eu vazei ele também, tá? Eu fiz o corte, contornei aqui por dentro pra facilitar a marcação, ó. Porque nesse caso eu vou usar desta forma, mas ali do outro lado eu precisei usar ele assim, ó, espelhado. Então a gente ter essa marcação vazada facilita bastante. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu vou colocar ele desta forma. Lembra que no gabarito eu tirei a minha pence por essa lateral. E tá vendo que aqui ficou ainda um espacinho. Então ela não consumiu tanto de tecido que eu imaginei que iria consumir. Mas não tem problema. Eu alinho o meu gabarito, ó, por essa parte aqui da frente e por essa partezinha aqui. Isso pode acontecer, mas eu vou alinhar pela barra e pelo centro-frente, que eu sei que é onde tá mais certinho ainda. Porque como eu tirei a minha pence por aqui, ó, então eu não vou me preocupar em deixar essa parte alinhada, e sim essa parte que eu sei que está correta, porque eu segui essa parte aqui do meu molde, né, para copiar pro gabarito, e depois fiz o ajuste aqui pela lateral. Ok? Só para vocês entenderem que isso também é normal, tá, gente? Por quê? Eu não costurei o meu molde real para pegar a cópia dele, nem teria como por conta do volume. Eu faço uma simulação de ajuste de pence pela lateral. Isso pode acontecer normalmente, mas dá tranquilo pra gente fazer a mesma marcação de bolso, tá? Isso não vai afetar no resultado final. Bom, o primeiro passo foi alinhar o gabarito, então, pela barra e aqui pelo centro da peça. E agora eu vou usar um giz pra riscar, né, pra marcar essa abertura de bolso. Essa marcação, ela é só pra me orientar de como eu vou posicionar o meu bolso, porque eu vou precisar riscar novamente daqui a pouco essa abertura de bolso no forro. Então, vou fazer como eu fiz do outro lado. Eu marquei 2 centímetros a partir dessa linha superior da abertura do bolso e coloquei alfinetes. Ao invés de riscar, vou colocar alfinetes. Isso aqui é para eu posicionar o meu forro. Então, agora eu pego o meu forro e posiciono direito com direito e eu alinho ele bem aqui em cima. O que eu posso fazer também, que eu fiz do outro lado e vou fazer aqui também, é fazer um pique. Ó, aqui meu bolso ele tá bem certinho. 6 pra cá, 6 pra lá, então eu vou pôr o meu pique bem aqui, ó, de encontro com a minha pence. E agora eu posiciono novamente o meu gabarito aqui e faço a marcação novamente.
eu vou lá para a máquina reta e vou contornar essa abertura de boca de bolso, fazendo retrocesso no início e no final. Quem assistiu o vídeo do bolso embutido já sabe esse processo. Eu vou dobrar esse bolsinho ao meio, vou fazer um pique aqui, sem medo. Agora eu corto ele aqui, deixando 1 centímetro mais ou menos de distância entre a costura, né, e essa abertura que eu estou fazendo. Mesma coisa aqui. E agora eu vou fazer um pique em diagonal pra cá e pra cá, sem pegar na costura. Pegou na costura, volta pra máquina reta e faz ali novamente o cantinho, tá? Um pouquinho mais pra cima pra não perder o bolso. Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou jogar o meu bolso por dentro da peça. E eu preciso passar ele aqui bem certinho. E é onde acontece desse meu forro, ele dá aquela encolhidinha e ficar um pouco enrugadinho. Mas é o que eu falei pra vocês, não tem como eu alterar porque eu não tenho outro tecido aqui. E também isso não vai fazer tanto problema na minha peça, o bolso vai continuar funcional e esteticamente também não vai me desagradar muito porque eu vou ter ainda o forro da peça que vai tampar esse visual do bolso. Agora eu vou passar aqui pra vincar esse bolsinho bem certinho. Ó, fiz assim, então coloquei alguns alfinetinhos, porque agora eu vou lá pra máquina reta contornar com uma costura nervurinha em volta da boca de bolso. Então eu faço isso dos alfinetes pra não correr o risco de ficar vindo pra baixo, sabe, conforme eu vou costurando lá na máquina reta. Se você quiser alinhavar, também pode fazer o alinhavo e depois ir pra máquina reta só pra contornar com uma nervurinha. Então ficou assim, gente, o processo do bolso embutido com a lingueta, na modelagem é esse mesmo processo de marcação. O que difere um do outro é que esse forro tem que ir um pouco mais pra cima pra você ter ali um pouco de tecido pra você fazer a lingueta aqui e a lingueta desse outro lado. Vou deixar o link do vídeo do bolso embutido passo a passo aqui na descrição, porque tem como você aproveitar essa modelagem para fazer aquela outra opção de bolso e aí elimina a lapela, tá? Porque eu não vejo função de fazer lingueta e colocar a lapela por cima. Aí você vai estar tampando todo o detalhe que é do bolso embutido. Agora aqui, para eu finalizar esse meu bolso, vou dobrar ele assim. Vou colocar alfinetes para segurar a lateral e essa parte superior e vou lá na máquina reta passar uma costura aqui, aqui em cima e nessa outra lateral. Aí, se você prefere passar uma limpeza na overlock e depois uma costura na reta, também pode, ou ir direto na interlock, que faz o processo de costura de over mais reta, pode também, tá? Não precisa necessariamente ser só na reta. Eu não vejo necessidade porque vai ter o outro forro aqui depois, isso não vai ficar aparente, tá? Então, nesse caso, pra mim é indiferente, é um processo a mais de costura que você faz, né? E pra quem tem dúvida, esse blazer dá pra fazer todo na máquina reta industrial e doméstica. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta, então fiquem tranquilas porque dá sim pra fazer. Sempre coloco o alfinete assim, porque daí eu venho com a minha agulha da máquina nessa direção, que é a direção oposta, a mesma coisa aqui. E aí eu não preciso ficar tirando o alfinete, que não corre o risco de quebrar a agulha, mas também vá com calma. E se você tem receio de quebrar a agulha, retire os alfinetinhos conforme vai chegando neles. Outro detalhe, vocês observaram que aqui eu passei e não ficou enrugado, né? Mas é porque eu acho que no primeiro bolso eu fui com o ferro na temperatura errada. Então agora eu coloquei o ferro na temperatura para um tecido de poliéster, então agora ele não enrugou, então já fica a dica para vocês. Agora eu vou lá para a máquina reta.
E prontinho o bolso aqui já pronto pra gente colocar a lapela. Quero ressaltar algo aqui com vocês. No meu caso, a minha mão é uma mão pequena, tá? Então eu consigo fazer uma abertura de 12 centímetros. Ó, 22,5 ela tá de profundidade, tá? Então ficou uma medida legal, aquela que eu passei na modelagem de 3 centímetros, né, a mais. Fiz 44, né, que é o nosso bolso aberto. Eu coloquei mais 3 centímetros de um lado, mais 3 centímetros do outro, pra fazer todo esse processo de acabamento. Então ficou uma medida bacana pra gente ficar com um resultado de bolso na profundidade de 22 centímetros. Como eu estava falando, a minha mão é uma mão pequena. Eu sugiro, se você tem uma mão grande, faça a conferência, tá? Pega a tua fita métrica e vê 12 centímetros entre a minha mão, fica um espacinho? A minha fica. Se a tua não ficar, eu sugiro você aumentar a boca do bolso. E aí, para os outros tamanhos, faça esse teste, tá? Se você tá fazendo um molde do zero, seguindo a minha modelagem, faça o teu teste para ver a abertura de bolso ideal para sua mão. Agora eu vou fazer a aplicação aqui da lapela, então eu vou posicionar ela desta forma, ó. Bem aqui rente à abertura de bolso, e vou colocar alguns alfinetes. Vou lá na máquina reta, vou passar uma costura cerca de meio calcador aqui, e depois eu já vou tombar essa lapela pro lado direito e rebater ela. Ó, ela vai ficar desse jeitinho. Passei a costura ali, depois eu viro ela aqui pro lado direito e vou rebater mais meio calcador na máquina reta também. Então ficou assim. Agora eu vou posicionar ombro com ombro, da frente com costas. E vou passar uma costura na máquina reta com cerca de 1 centímetro de distância dessa beiradinha aqui. Bom, agora já posicionei aqui a minha cava aberta e eu vou aplicar a manga. Já apliquei a manga da outra cava, vou aplicar essa aqui com vocês. Para descobrir o lado da manga que encaixa na cava frente, dobre ao meio a sua manga. O lado que ficar mais cavado, ó, tá vendo que aqui tá mais cavado do que essa parte superior? Significa que aqui é a nossa cava frente. Então eu faço um pique sempre para identificar o lado da manga que é para cava frente. E aqui eu vou posicionar direito com direito. Então eu vou colocar assim e vou aplicar alguns alfinetes para segurar manga na cava. É nesse processo também que, se precisar embeber a manga, você vai embebendo de leve. Embeber a manga é simplesmente você ir acomodando essa curvatura, né, essa cabeça de manga, ó, bem certinha. É como se fosse um leve franzido, mas ao costurar não vai ficar franzido, tá? A gente vai realmente acomodando bem de levinho essa cabeça de manga na cava. Agora eu vou lá para a máquina reta e vou passar uma costura com a distância de 1 centímetro. Agora eu vou fazer a aplicação da gola no decote do tecido principal. Estou aqui já com a parte do decote costas com um pique no centro. É só você posicionar costura de ombro com costura de ombro e fazer um pique aqui no centro do decote. E na gola também, eu dobrei ao meio e fiz um piquezinho aqui com a tesoura. E agora eu vou aplicar pique com pique e colocar alguns alfinetes para segurar a gola no decote. Agora eu vou lá para a máquina reta e vou passar uma costura com a distância de 1 centímetro.
Então ficou assim a parte da gola aplicada. Agora eu vou deixar essa parte de lado um pouquinho, porque eu vou fazer a montagem do forro. Bom, agora eu já vou para a montagem aqui do forro. Eu já fiz a parte das costas, que é só unir o revel da barra com o corpo superior das costas do forro. Ó, coloquei direito com direito, passei uma costura na máquina reta e depois vinquei ele no ferro. Desse lado aqui eu também montei, então eu coloquei aqui o recorte lateral com o recorte do centro, né, o revel da frente, e depois apliquei o revel da barra da mesma forma que eu fiz o das costas. E agora eu vou fazer esse outro processo com vocês. Então eu vou colocar aqui direito com direito, vou aplicar alguns alfinetes para segurar as duas partes. E agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura com a distância de 1 centímetro. Agora aqui na barra eu vou posicionar direito com direito do revel com a parte do forro frente. E vou aplicar alguns alfinetes para segurar essas duas partes. Agora eu vou para a máquina reta e vou passar uma costura aqui, ó, com a distância de 1 centímetro. Agora eu vou tombar essa sujeirinha aqui pro lado do revel, que é para depois eu conseguir pespontar meio calcador aqui na região do revel. Agora eu vou lá para a máquina reta e vou passar uma costura aqui com a distância de meio calcador. Aqui eu posicionei direito com direito e já costurei o ombro, assim como eu fiz na parte do corpo no tecido principal. E agora eu vou abrir aqui a minha cava e vou aplicar a manga, assim como fiz também no tecido principal. E agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura com a distância de 1 centímetro. Já estou aqui com a parte do tecido principal, no lado direito para cima, e eu vou posicionar aqui manga com manga, direito com direito. No caso, eu vou posicionar a boca de manga bem certinho, uma com a outra, ó. Vou colocar alguns alfinetes aqui para segurar as duas partes. Vou fazer a mesma coisa na outra manga. E agora eu vou passar uma costura na máquina reta com a distância de 1 centímetro nas duas bocas de manga, para unir forro com o tecido principal. Agora que eu já fiz a parte da manga, ó, do lado direito, ela fica assim. Agora eu vou fechar a lateral do tecido principal e lateral do forro. Então eu pego aqui na parte da manga, coloco direito com direito, costura de cava com costura de cava. Já vou alfinetando o lado do tecido principal. E agora eu venho aqui na lateral do forro fazendo a mesma coisa.
Vou fazer a mesma coisa na outra lateral e depois já vou lá para a máquina reta passar uma costura com a distância de 1 centímetro. Bom, já fechei a lateral, tudo bem certinho. O que eu vou fazer agora é posicionar aqui barra do forro com a barra do tecido principal. Colocar alguns alfinetes para segurar as duas partes. E eu já vou pegar aqui também no centro frente, vou pegar aqui a parte do forro com o tecido principal e também vou colocar alguns alfinetes para segurar. Fiz o processo de alfinetar aqui na barra, no centro frente. Agora eu vou lá para a máquina reta e eu vou passar uma costura. Vou iniciar aqui, ó, nesse detalhe da gola, da pontinha. Vou subir com a distância tudo de 1 centímetro, fazer toda a parte do centro frente. Daí eu venho para a parte de barra, tudo com a distância de 1 centímetro. E vou finalizar aqui no outro centro frente, no detalhe da gola. Fica aberto essa parte aqui de gola, pra gente fazer o acabamento final. Então bora lá pra máquina reta. Agora eu vou cortar os cantinhos aqui da ponta do revel, da barra, e também os cantinhos aqui dessa pontinha, ó, do transpasse. E vou virar minha peça pro lado direito, aqui pela parte do decote. Virei aqui pro lado direito, essa pontinha eu sempre empurro com a tesoura fechada assim, ó, pra facilitar. Faço dessa forma, empurro. E agora eu vou dobrar essa parte do decote 1 centímetro bem em cima aqui da costura entre a gola e o decote, pra finalizar aqui com esse acabamento. Vou colocar alguns alfinetinhos pra segurar. Aí ver como ficou atrás também, depois de alfinetado. Não ficar nada subindo aqui, tem que ficar bem lisinho assim, ó. E agora eu vou lá pra máquina reta finalizar com uma costura aqui, ó, na parte do decote. Esse é o resultado final do blazer, espero muito que tenham gostado do passo a passo, ó, por dentro aqui da manga ele fica desta forma. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Beijos e até o próximo vídeo.